né? Antes de começarmos a aula, eu gostaria de agradecer aí a cesta. Recebi uma cesta de café da manhã aí da Comunidade Evangélica Geração da Conquista em Manaus. Alguma parte da cesta já foi, né? Então, agradecer aos irmãos aí, estava muito boa a cesta, muito gostosa, e principalmente gostoso é a lembrança, o carinho, né? E a consideração, né? E o amor dos irmãos, né? Então, é muito bacana nós podermos viver esses momentos, né? Esses momentos de carinho com os irmãos. Então, gostaria de agradecer aí aos irmãos, né? Uma cesta alusiva ao meu aniversário, que foi no sábado. Então, que Deus abençoe a todos vocês aí e obrigado pela lembrança. Amados, nós estamos estudando Apocalipse, mas nós interrompemos a série de estudos no livro para a gente fazer algumas considerações que eu achava importantes, principalmente no que tange a temas que estão relacionados diretamente à vinda do Senhor Jesus, né, a escatologia. Então, temas que inferem, que se relacionam, que orbitam, né, com a escatologia, nós precisamos, é necessário a gente falar sobre eles, e nós falamos sobre eles na última aula, nas últimas aulas, melhor dizendo, onde nós abordamos aí a questão do arrebatamento e onde nós também abordamos a questão do dispensacionalismo. Então, é importante, né, para você entender a forma como se interpreta, né, ao nosso entender, de uma forma mais correta o Apocalipse, é importante você assistir a aula, assistir os vídeos lá no canal da Comunidade Evangélica Geração da Conquista, as aulas sobre arrebatamento e sobre dispensacionalismo. Então, se você não assistiu essas aulas, eu convido você a assistir essas aulas para que você possa, então, formar um juízo de valor que lhe capacite de uma forma melhor a interpretar o Apocalipse, a ter uma interpretação mais profunda do Apocalipse. Tá ok? Então é importante isso, né? A igreja aí, como ela tem aula, está tendo aula comigo todo domingo, os irmãos, nós vimos a questão do arrebatamento, nós vimos a questão do dispensacionalismo e a gente viu ali sobre que viés a gente tem que caminhar ou de que forma nós precisamos entender certas coisas, né? É importante, irmãos, a gente sempre tem em mente o seguinte, que quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa se despir de todo juízo de valor que, porventura, nós venhamos a trazer, o que é normal. É importante a gente entender isso. Muitas vezes nós lemos a Bíblia já com o juízo de valor formado, já com preconceitos estabelecidos, né? Quando eu digo preconceito, não é preconceito no sentido pejorativo da palavra, mas são conceitos que nós carregamos, né? Muitas vezes motivados aí pela denominação que nós participamos, pela doutrina que nós confessamos, e muitas vezes nós vamos ler a Bíblia e a gente leva todo esse pré-conceito estabelecido para a interpretação da Bíblia. E aí a gente não deixa a Bíblia falar por si só. A proposta desses estudos aqui é que a Bíblia fale por si só. Haja vista até que nos estudos que nós estamos fazendo aqui, nós sempre procuramos colocar aí
a forma como os amilelistas pensam, os personalistas pensam, os históricos pensam, enfim. É importante a gente ter toda esta visão, mas o que é mais importante é nos atermos ao que diz o texto, somente o texto, né? A lembrarmos daquilo que Lutero, quando ele estabeleceu a reforma, ele falou, né? Somente a Escritura, né? Então, somente a Escritura, né? Vamos esquecer aí, muitas vezes a pessoa tem uma Bíblia, ela tem a Bíblia com comentário, né? Então, Bíblia com comentário Thompson, Bíblia com comentário Scofield, Bíblia com comentário Genebra, né? Então, a gente está se importando mais com a Bíblia. Os comentários foi um homem que escreveu, o homem é falho, o homem ele pode errar. Então, a gente vai orbitar, né? Especificamente as questões relativas aí ao ensino da Bíblia. Tá ok, queridos? Então, vocês já tiveram a aula dos selos com a pastora Silvana. A pastora Silvana já ensinou para vocês sobre os selos. Nós vamos gravar, né, nós estamos aí no processo de gravar vários vídeos. Essa aula dos selos ela vai ser dividida em 7 vídeos. A gente vai gravar um vídeo para cada selo e a gente vai postar lá no canal da igreja, tá? Fica tranquilo. Hoje, a gente vai a partir ali do 7º selo. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 8. Vamos voltar, então, ao texto de Apocalipse. Vamos circundar, vamos circunscrever somente o texto de Apocalipse agora. Vamos nos ater mais ao livro. Apocalipse, capítulo 8. Né? A partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 1. Mandar um abraço para todos aqueles que entraram agora. Né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, procure abri-la para que a gente possa, então, estudar. Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: quando ele abriu o 7º selo, então o capítulo 8 ele começa com o 7º selo. Houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Ao anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incensário com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, lançou-o sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Só até aí, queridos. Então, perceba que o 7º selo, ele é como se fosse um evento de transição. É isso que a gente precisa entender. Porque a gente está falando de selo e, ao mesmo tempo, a gente está falando de trombeta. Né? Diferentemente dos outros selos, né, onde você lia o primeiro selo, aconteceu isso, segundo selo, aconteceu isso, até o 6º selo aconteceu isso, você não viu trombeta. Né? O 7º selo, que é a Bíblia infere a ideia, coloca a ideia de ser um evento de transição. Ela diz que esse selo, quando ele é aberto, né, a visão que João tem é dos 7 anjos, né, aos quais foi dado 7 trombetas. Ou seja, está saindo dos selos e entrando nas trombetas. Né? E esses anjos estão diante de quem? De Deus. Quero que você tente imaginar essa cena. Os anjos estão diante de Deus, com as 7 trombetas, preparados, e aí vem um outro anjo, ele recebe incenso,
né? Esse incenso é oferecido junto com as orações dos santos, né? Esse incenso, com as orações dos santos, junto com o fogo do altar, com brasas vivas do altar, são lançados sobre a terra e eventos ocorrem sobre a terra, né? Trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, né? Importante a gente entender, meus irmãos, já desde lá dos selos, né? A pastora Silvana com certeza ensinou isso para vocês, mas eu quero relembrá-los que esses juízos, meus irmãos, eles vêm de Deus. Existem muitas pessoas que interpretam, que acham, que costumam dar a Satanás, que costumam dar aos demônios poderes que eles não têm. Quem é que abriu os 7 selos? Quem era o único capaz de abrir os 7 selos? Como diz lá em Apocalipse capítulo 5. Jesus. Então, Jesus abre o primeiro selo, acontece aquilo. Jesus abre o segundo selo, acontece outra coisa. Jesus abre o terceiro selo, acontece alguma coisa. Então, gente, os acontecimentos consequentes da abertura dos selos são e estão sobre a vontade de Deus, a vontade de Jesus. É isso que a gente precisa entender. O Apocalipse é o juízo de Deus. É o juízo de Deus sobre a terra, preparando o cosmos, né? Preparando toda a criação, como diz o apóstolo Paulo, para a vinda do Senhor Jesus. Então, amados, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender e ler o livro de Apocalipse dando protagonismo correto a ele. O protagonismo de toda a Bíblia é de Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia, né? Satanás nunca teve protagonismo. Pelo contrário, aqueles que estão com Jesus são mais do que vencedores. E a Bíblia diz que Satanás já está derrotado. Ele não vai ser derrotado. Ele já está derrotado. Então é preciso que a gente entenda isso. Ok? Então os selos, eles foram abertos por dignidade de Jesus, porque só ele era digno de abrir os selos, e, né, os selos foram abertos pela vontade de Deus. O livro, lembrem do que está escrito lá em Apocalipse 5, o livro com os selos, o rolo com os selos, estava na mão de Deus. O Cordeiro, Jesus, vai e toma os selos da mão de Deus e começa a abrir os selos. Então é importante a gente entender isso. Os eventos do Apocalipse são vontade de Deus, os eventos são acontecimentos que estão sob o controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Da mesma forma, as trombetas, meus amados. E aí a gente pode fazer algumas perguntas. Os 7 anjos estão diante de quem? Né? Verso 2. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Está aqui, ó. Apocalipse, capítulo 8, verso 2. E a eles foram dadas trombetas. Então, esses anjos, eles estão diante de Deus. Estão sob as ordens de Deus. Mas, pastor, coisas terríveis vão acontecer quando cada anjo desse tocar a trombeta. Sim, coisas terríveis vão acontecer, mas são coisas que estão sobre a vontade de Deus e sobre a determinação do juízo de Deus. É isso que a gente precisa entender. É o que a Bíblia fala, não sou eu, tá, irmão? É o que a Bíblia fala. E aí ele vai, verso 3, vamos continuar lendo. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhado. Por quê? Porque tem gente que lê isso aqui e acha que o anjo está fazendo isso porque ele quer. Não, meu irmão. O anjo está fazendo isso porque ele recebeu ordens de Deus. O fogo é do altar, ele está diante do altar, ele está diante do trono de Deus. Então, o que ele faz é sobre as ordens de Deus. É isso que a gente precisa entender, irmão. Com licença. O Apocalipse, ele é um conjunto de eventos determinados pela vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Tá bom, queridos? Então, a gente precisa ler o livro assim. Esses anjos aqui, eles não estão fazendo nada por conta própria, por vontade própria, não. Tudo é um plano determinado por Deus. Verso 6 de Apocalipse, capítulo 8. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Opa, então os anjos, né, empunharam ali as trombetas, estão preparados para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é absinto, né? Ou amargor, né? O do grego amargor. Tornou-se amargo ou venenosas 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas ou venenosas, em algumas versões. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, eu estou lá no verso 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Interessante, né, irmãos? Então, isso aqui já é o juízo das trombetas. Veja a dimensão disso, é isso que é importante, né? É por isso que esse evento, né, a gente interpreta, a Bíblia é muito clara que a colocar como um evento futuro, ou seja, não aconteceu. Por que não aconteceu, pastor? Justamente por causa da extensão cataclísmica dos acontecimentos. Se você olhar aí, todas as grandes estruturas da Terra foram afetadas. O primeiro anjo, ele afetou o quê? A Terra, né? O ecossistema da Terra. 1/3 foi queimado, das árvores, toda a relva verde. Então, 1/3. 1/3 do ecossistema. Tenta imaginar 1/3 de todas as florestas do mundo, 1/3 de todos os ecossistemas do mundo
sendo queimados. Como diz, queimado é destruído, né? Pela ação, né? Mas, pastor, o que destruiu? Verso 7, né? O anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Pastor, o que é esse granizo e esse fogo misturado com sangue? Eu sei lá, irmão. Isso aí foi a visão de João. Eu sei que sobre a terra existiu uma ação. É isso que é importante, é assim que se interpreta a palavra de Deus de forma coerente, de forma assertiva, sem invencionismo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que foi lançado sobre a terra, ou seja, um elemento externo à realidade, né, dos ecossistemas da Terra foi lançado, ou seja, sofreu a ação de algo externo. E essa primeira ação, que está relacionada à primeira trombeta, determinou a destruição de 1/3 de todos os ecossistemas, né? Quando eu digo ecossistemas, são ecossistemas terrestres, né? Do planeta Terra. Então, 1/3 das florestas, 1/3 da relva. Então, tudo, meus irmãos, todo esse ecossistema de floresta, de plantas, né? de ser vivo, de plantas, foi destruído. Ok? Então, o juízo de Deus está começando aí, ó, a agir sobre a natureza. Então, a primeira coisa que foi destruída foi 1/3. Tenta imaginar aí, pessoal da Amazonas, aí 1/3 da Amazônia sendo queimado, destruído, desapareceu. 1/3 das florestas lá dos Estados Unidos desapareceram. 1/3 da Mata Atlântica, que quase não tem mais nada. Mas 1/3 da Mata Atlântica foi destruída também. 1/3 das florestas alpinas, né? Lá na Europa, foi destruído também. Tenta imaginar todos esses ecossistemas, né? De florestas, de plantas, de vegetais sendo destruídos, né? Pela ação externa de um elemento. É isso que vai acontecer na primeira trombeta. A segunda trombeta, ela vai destruir outro ecossistema, o ecossistema marinho. 1/3 do ecossistema marinho perecerá, ou seja, será destruído. Só que não é somente 1/3 do ecossistema marinho, né? Ele coloca algo interessante aqui, e foi destruído 1/3 das embarcações. E aqui é muito claro, a palavra é embarcações, navios. Ah, pastor, por quê? Eu sei lá. Eu sei que a gente tem que olhar para isso. Pô, peraí. Primeira trombeta, 1/3 das florestas. Segunda trombeta, 1/3 do ecossistema marinho, dos mares, né, e das embarcações. Terceira trombeta, 1/3 do quê? Né? 1/3 do quê? Das águas doces, das águas potáveis, dos rios, né? Então, tem o ecossistema marinho, mas também tem o ecossistema, né, de rios, né, das bacias hidrográficas. Então, 1/3 desse ecossistema também será destruído, né? Muitas pessoas, e aqui já começa a atingir, muitas pessoas vão começar a morrer. Por quê? Porque como são águas potáveis, né, são águas utilizadas por nós, seres humanos, para beber, vai estar o quê? Vai estar envenenado. Então, esse agente externo vai estar envenenando 1/3 das águas, 1/3 dos rios, 1/3 das fontes potáveis de água, né? O quarto anjo tocou a trombeta, e também 1/3 agora, né, do cosmos. Veja que agora a gente não está mais só na Terra. Isso que é interessante, irmãos. Veja que o juízo de Deus, ele não atinge somente o planeta em si, mas ele começa a atingir o cosmos. Ele vai falar que 1/3 do Sol, 1/3 da Lua e 1/3 das estrelas, né, vão perder a sua luz. Ou seja, 1/3 do dia e 1/3 da noite
vai ficar sem luz. Não é isso que está dizendo a palavra? Então perceba, meus amados, que as quatro primeiras trombetas traz um juízo de Deus sobre o quê? Sobre o cosmos. Aí é sobre o cosmos, sobre as coisas criadas. É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e a gente não percebe, né, a grandeza da ação de Deus, né? Por isso que eu falo que o estudo escatológico, quando a gente fala sobre a justiça de Deus, por isso que Paulo vai falar lá, né, que a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E Pedro, né, em sua carta, ele vai dizer que esse estado de coisas, o cosmos, como nós conhecemos, ele vai, quando Jesus Cristo vier, quando Jesus Cristo estabelecer a nova ordem, ele vai desfazer esse cosmos e vai fazer de novo. Quando ele faz novos céus e nova terra, isso significa o quê? Que aquilo que existe hoje vai ser desfeito e vai ser feito novamente sob uma nova realidade. Perceba que os juízos de Deus também abrangem essa mesma realidade. Mas, pastor, são coisas terríveis. Sim, meus irmãos. São coisas terríveis. São coisas que vão mexer de uma forma ampla com toda a humanidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, né? E aí se afastam de Deus. Se afastam de Deus. Por quê? Porque estão vendo as coisas acontecerem. É como nos dias de hoje. A gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está vendo aí o que o mundo está fazendo, a gente está vendo aí as pessoas sendo perseguidas, a gente está vendo aí o cristianismo sendo perseguido em todas as nações, as pessoas estão vendo, mas não estão enxergando. Aí você vai falar assim, pastor, mas diante desses acontecimentos, as pessoas também não vão enxergar a necessidade de se arrepender e de se voltar para Deus? Espera só o que a Bíblia vai dizer para você. A gente vai continuar lendo aqui, a gente vai chegar lá e você vai ver que mesmo diante de situações tão terríveis, isso não vai mexer com o coração das pessoas. Pastor, isso está escrito na Bíblia, meu irmão, não sou eu que estou dizendo. Mas, pastor, é um terço das pessoas, um terço dos ecossistemas, um terço do cosmos. Como isso não vai mexer com as pessoas? Não vai mexer com as pessoas. E eu vou te provar isso na Bíblia. Vamos continuar lendo? Então, as quatro primeiras trombetas, vamos lá. O juízo foi sobre a Terra e sobre o cosmos, sobre o planeta Terra e sobre o cosmos. A quinta trombeta. O quinto anjo trocou a sua trombeta. Eu estou em Apocalipse, capítulo 9, verso 1. Apocalipse, capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela, aí o A é craseada, tá? Então se lê como? Para essa estrela, é isso que, entendeu, meus irmãos? Vou repetir, ó. Aí o A é craseado. Então, para essa estrela foi dado a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Vou repetir, que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem a qualquer planta ou árvore,
mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Opa! Então perceba que a quinta trombeta, o juízo da quinta trombeta, já não é mais sobre a Terra nem sobre o cosmos. Ela é voltada ao ente humano, ela é voltada ao ser humano, né? Quem é que vai sofrer este juízo? A Bíblia é muito clara aí. Mas apenas, ou seja, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, somente aqueles que não pertencem a Deus é que vão sofrer esse dano, que a gente vai ler aqui já já o dano. Então foi liberado do abismo, né? Foi liberado do abismo. O que a quinta trombeta fez? A quinta trombeta fez. O que ela fez? Ela liberou do abismo, ou seja, na dimensão espiritual, surgiram seres que a Bíblia chama, que João compara com gafanhotos. Ele vai dar uma descrição mais pormenorizada no decorrer do texto. Foram liberados dessa dimensão espiritual seres, e esses seres tinham o poder de causar dano às pessoas. E somente às pessoas. Por quê? Porque foi dado ordem. Vou repetir. Foi dado ordem a estes seres para não causar dano à relva, nem à árvore nenhuma e tal, porque já um terço já havia morrido, né? Então, os dois terços restantes vocês não vão causar dano, vocês só vão causar dano, ou seja, o juízo só é aplicado aí a seres humanos, ao ente humano. Vamos continuar? Verso 5 do capítulo 9. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Ou seja, então as pessoas não morreram, então não foi para a morte. Esse juízo aqui não foi para a morte. Esse juízo foi para causar tormento por um período de 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, aqui já fala do sentimento, né, consequente deste juízo de Deus. Deus então libera, né, em sua onipotência, através do seu imenso poder, todo o poder pertence a Deus, ele libera, então, na dimensão espiritual, seres para causar dano, né, aos seres humanos. Entretanto, não é um dano que leva à morte. Por quê? É um dano que vai mexer principalmente com a condição físico e psicológica das pessoas. Psicológica por quê, meus irmãos? Está aí, a agonia, no verso 5, olha. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, meus amados, sobre a Terra, sobre o planeta Terra todo, sobre toda a humanidade, né? Lógico, aquela humanidade que não pertence a Deus, aquela humanidade que não tem o selo de Deus, né? Aquela humanidade que está servindo a Satanás, que está servindo ao anticristo, que está servindo ao falso profeta, né? Que está longe de Deus, que não acredita em Deus, né, que não se submete à vontade de Deus, eles vão sentir um tormento psicológico e físico muito grande, ao ponto deles procurarem a morte, né? Então perceba que agora o juízo é para o homem. No verso 7, a partir do verso 7, João vai dar vai fazer vai pormenorizar o quê? A descrição desses seres. Vamos lá ver o que é?
Os gafanhotos, ou seja, aqueles que causaram todo esse tormento nessas pessoas, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Ou seja, é lá na cauda ou numa parte específica desses seres, onde era determinado o tormento. A Bíblia é muito clara aqui. Durante 5 meses. Tinha um rei, ou seja, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon, e em grego Apolion, né, da onde vem a palavra Apolo, né, que no grego significa destruidor. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Ou seja, a quinta trombeta é tudo isso que eu li para vocês, é só a quinta trombeta, irmão. Tá bom? Então, quando João pormenoriza a descrição desses seres, a gente descobre, então, que esses seres são o quê? São seres espirituais, porque eles são liderados, a Bíblia é muito clara aqui, são liderados por um anjo cujo nome é, em grego e em hebraico, tem o significado de destruidor. Então, a Bíblia nos revela aqui que são seres, né, demônios, que vão atormentar a terra durante 5 meses. Não vão atingir os ecossistemas da terra, não vão atingir o cosmos, vão atingir somente os seres humanos. Este é o primeiro ai. Que ai são esses? Aquele ai lá da águia, lembra? Ai, 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 os 3 ais. Primeiro ai já foi, ou seja, uma coisa terrível está acontecendo, está se desenrolando, né? E as pessoas estão sofrendo muito, né? Importante, meus irmãos, a gente entender, então, que o que vai marcar os eventos apocalípticos, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos assim, não, que a vida na Terra, né? A gente interpreta aquela parte onde, quando tiver paz e segurança, eles sobreviverão sobre repentina destruição. Essa paz e essa segurança, né? Aí falada por João, né? E pelo próprio Cristo, né? Quando lá nos textos de Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, ele está falando na realidade, meus amados, não de uma paz no sentido que a Terra não vai viver problemas. Não é isso. Pelo contrário, durante o período por isso que o nome é Grande Tribulação. Durante o período da Grande Tribulação, vão existir 2 vertentes, daqui a pouquinho a gente vai ver. Uma vertente de sofrimento vai ser sobre o povo de Deus. O povo de Deus vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser decapitado, vai ser preso, a gente vai ver isso aí. E a promoção dessa perseguição vai ser feita pelo anticristo. A outra dimensão é essa que nós estamos lendo aqui em Apocalipse capítulo 8. Vai ser a ação de Deus. Perceba que lá no capítulo 8, as 7 trombetas são 7 anjos que estão diante de Deus. Então, é uma ação direta de Deus sobre a terra no sentido de exercer juízo, ou seja, no sentido de castigar, no sentido de exercer juízo mesmo sobre aqueles
que rejeitam o evangelho de Jesus. Né? Então, primeiro ai, a gente viu aqui que foi sobre as pessoas que surgiu isso. Né? Um sofrimento terrível, algo terrível, um sofrimento de ordem física e psicológica que vai atingir toda a humanidade durante um determinado período. Amém? A partir do verso 13, a gente vai ver o segundo ai, ou o sexto anjo tocando a sua trombeta. Olha aí. Verso 13 de Apocalipse, capítulo 9. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Opa. Da mesma forma que foi as trombetas anteriores, esta trombeta também é determinada por quem? Por Deus. É Deus que está dando a ordem. Está partindo essa ação dentro da história, está partindo da vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Verso 14. Apocalipse capítulo 9. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Opa! Então perceba que o primeiro ai não matou ninguém, o segundo ai matou 1/3 da humanidade. E o juízo está sendo sobre os homens. Ok? Sobre o ente humano. Então 1/3 da humanidade foi morta. Né? O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam de suas bocas. Eu vou repetir o verso 18. 1/3 da humanidade, não sou eu que estou dizendo, amados, é a palavra. 1/3 da humanidade foi morto pelas pragas, pelas 3 pragas. Que pragas são essas? O fogo, a fumaça e o enxofre que saíam das suas bocas, ou seja, da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade. Então, até aí. Até o verso 19. Então, gente, agora perceba que a sexta trombeta, diferentemente da quinta, a quinta só foi tormento físico e psicológico. A sexta, não. A sexta já foi morte, já trouxe morte a 1/3 da humanidade. E perceba que a proporção ela não mudou. 1/3 das plantas, 1/3 do mar, 1/3 dos céus, 1/3 dos rios, e agora 1/3 da humanidade morre pela ação desses seres que são liberados. Ok? Então, aí eu pergunto para você, aqui, escuta. Tenta imaginar isso, queridos. Tenta assim imaginar viver num planeta Terra, onde a gente vai ouvir na televisão que 1/3 do mar virou sangue, 1/3 das embarcações foram destruídas, 1/3 dos rios estão envenenados, 1/3 de todas as florestas e ecossistemas estão mortos, queimados, destruídos, devastados. 1/3 do sol, da lua, das estrelas estão escuros. Tenta imaginar isso, né? Isso aí não poderia causar na mente das pessoas, meu Deus, isso aí é Deus.
Isso aí não poderia levar as pessoas a pensar, poxa, a gente precisa se voltar para Deus, porque Deus está exercendo o seu juízo. E eu fico bobo que tem crente que acredita nisso, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Escuta. Verso 20. O restante da humanidade, ou seja, o restante da humanidade, ou seja, aqueles que não foram mortos, o restante, os 2/3 restantes da humanidade que não foram mortos por essas pragas, nem assim se arrependeram das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Perceba, amados, que mesmo diante de um cenário tão catastrófico, é isso que é importante, é isso que eu quero que você pense comigo aí. Você na comunidade aí, você que me ouve ver, pense comigo. Diante de um cenário tão catastrófico, e de um cenário catastrófico que já foi predito. Ou seja, as pessoas sabem, né? Por quê? Porque o texto está aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, está indo para várias pessoas. Eu acabei de ler. Mesmo as pessoas sabendo que isso já estava previsto na Bíblia, mesmo as pessoas sabendo que isso é o juízo de Deus, mesmo as pessoas sabendo que isso é a ação de Deus, reclamando sua santidade dentro da história do homem, mesmo diante de todos esses fatos flagrantemente constatados, qual a reação das pessoas? O que espanta, amados, não é 1/3 da humanidade morrer. O que espanta, amados, não é 1/3 dos rios serem envenenados. O que espanta, amados, não é 1/3 das florestas do mundo todo serem queimadas. O que espanta, amados, não é 1/3 do mar morrer, 1/3 das embarcações serem afundadas, destruídas. O que espanta, amados, não é 1/3 do sol, da lua e das estrelas, do dia e da noite ficarem escuros. Nada disso espanta, me espanta. Sabe o que é que espanta? O que causa estranheza? É exatamente o verso 20 e o verso 21. Porque as pessoas vão olhar para todas essas coisas e não vão se arrepender. Isso já está acontecendo hoje, amados, né? Hoje nós vemos na nossa sociedade, né, um esforço muito grande, né, de vários governos no mundo todo para tornarem pautas que são pautas que flagrantemente estão em desacordo com a vontade de Deus, né? Vários governos estão colocando essas pautas, estão tirando a nossa liberdade, né? E as pessoas estão aceitando isso como normal, como justo e como fidedigno. E é isso que espanta, amado. Por isso que o verso 20 e o verso 21 fala que mesmo Deus agindo de uma forma poderosa, mesmo Deus agindo de uma forma tácita, poderosa, ampla, universal, mesmo assim, a idolatria não vai acabar. Ou seja, as pessoas elas não vão querer seguir a Deus, mesmo elas morrendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, o planeta está sofrendo, mas as pessoas não vão querer se voltar para Deus. E mais, as pessoas vão viver dentro das seguintes situações. Primeiro, depravação espiritual, idolatria. Segundo, depravação social, assassinatos.
Terceiro, né? Terceiro, depravação mística, feitiçarias. Quarto, depravação sexual, imoralidade sexual. E quinto, depravação moral, corrupção dos seus roubos. Então, a sociedade do anticristo, amado, vai ser uma sociedade idólatra, vai ser uma sociedade onde o assassinato de pessoas, né, vai estar justificado, vai ser uma sociedade baseada num comportamento espiritual esotérico, vai ser uma sociedade cujo comportamento relacional, né, cujo comportamento sexual será um comportamento depravado, de imoralidade sexual, e vai ser uma sociedade cujo comportamento, a estrutura moral estará corrompida pela corrupção. É isso que vai marcar a sociedade do anticristo. Não espere outra coisa. Não espere outra coisa. É isso que vai marcar a sociedade do anticristo. Né? Então, a corrupção que hoje o Brasil vive, que hoje vários países vivem, ela só vai se potencializar. O que tem que diferenciar é a nossa posição enquanto crente diante desse quadro. Nós estamos vendo aí várias pessoas que se dizem crentes apoiando temas, né, que são flagrantemente contra a palavra de Deus. O aborto é um deles, né? A imoralidade sexual praticada aí é outro, pedofilia é outro. Então, todos esses temas estão orbitando hoje a nossa sociedade e as pessoas estão apoiando, pessoas até crentes, apoiando, ou se não apoiam tacitamente, apoiam pessoas que apoiam esse tipo de coisa. E é isso que chama atenção. Porque o juízo de Deus vai acontecer. O problema é o feedback que as pessoas vão dar para o juízo de Deus. E o feedback é o verso 20 e o verso 21, amados. Porque o crente ele não aceita isso. Né? O crente, interessante, o crente ele aceita todas as trombetas, porque sabe que é juízo de Deus. E o juízo de Deus ele é sempre perfeito. Sabia? A gente entende. A gente aceita as trombetas e suas consequências terríveis sobre a humanidade. Agora, o que a gente não aceita é o feedback. Né? O que a gente não aceita é idolatria. O que a gente não aceita é assassinato. O que a gente não aceita é esoterismo. O que a gente não aceita é imoralidade sexual. E o que a gente não aceita é corrupção. Se o crente aceita isso, ele deixou de ser crente. Se o crente vai transigir com isso, ele deixa de ser crente. Quando eu digo crente, meu amado, não é cristão, seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo não transige com essas coisas. Eu vou repetir. O seguidor de Cristo não transige com essas coisas. Hoje nós estamos vivendo aí um ensaio de toda esta realidade aqui, mas a sociedade do anticristo é o verso 20 e o verso 21. Mesmo Deus, apresentando o seu juízo, eles não se arrependeram. A Bíblia é muito clara aqui, não há arrependimento. Arrependimento pressupõe mudança de vida, mudança de comportamento. Nós, meus amados, como seguidores de Cristo, nós não podemos aceitar um comportamento que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Eu vejo que essa é a grande mensagem das trombetas. A grande mensagem das trombetas, ela orbita somente esses 2 versículos. Né? Que a gente está vendo hoje, a gente está vendo, meus irmãos,
A gente está vendo os absurdos que estão ocorrendo hoje na nossa sociedade, e a sociedade está anestesiada. Quando eu digo sociedade, as pessoas mesmo, as pessoas estão aceitando o inaceitável. As pessoas estão aceitando o inaceitável. Aquilo que é correto, né, se relativizou, e aquilo que não é, e aquilo que é incorreto está se tornando correto. E nós não podemos aceitar isso, meus irmãos. Nós devemos aqui dentro formularmos um conceito, um conhecimento e convicções que estejam em acordo ou casado com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender isso aí. Amém? Vamos continuar lendo? Então, vimos aí as trombetas, né? Até a sexta trombeta. Capítulo 10, ele não vai falar sobre trombeta, mas sim sobre uma visão que João vai ter, uma visão aditiva a essa realidade de trombetas. Ele está tendo a visão das trombetas ali, mas o capítulo 10 vai adicionar, dentro do contexto das trombetas, uma nova visão. E eu gostaria que, junto comigo, você olhasse essa visão. Olha só. Então, vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris em cima de sua cabeça. Sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Né? A palavra livro aí, livrinho, é rolo, tá, irmãos? No grego, rolo. O rolo estava aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, ou seja, era um anjo cuja presença estava se manifestando em todas as dimensões. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Ou seja, o anjo ele brada, 7 trovões falaram. Escuta, quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Opa! Então perceba que a visão que João está tendo, inclusive aquilo que foi dito pelos 7 trovões, né? Aquilo que foi dito, que foi entendido por ele, ele entendeu perfeitamente o que estava ocorrendo ali, tanto é que ele está dizendo aqui, assim que eles falaram, eu já peguei a caneta, se fosse nos dias de hoje, né? Já peguei o meu notebook, já ia escrever, né? Assim que eu me preparei para escrever, né? Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Ou seja, eu sei que você entendeu o que os 7 trovões falaram, mas eu não quero que você escreva. Ou seja, foi uma ordem divina para que aquilo que os trovões falassem não fosse escrito na revelação. Foi uma revelação somente para João. Por quê, pastor? Quando a gente chega lá em cima, a gente pergunta para Jesus. Por quê? Porque a Bíblia está falando exatamente isso. Vamos lá? Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, que criou os céus e tudo que neles há, e a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma que ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar nos céus: vá, pegue o livro aberto, que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim,
Me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel na minha boca, mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, amados, essa visão ela é fantástica. Por quê? Porque ela fala que mesmo diante daquele cenário de caos, o evangelho ainda precisa ser pregado. Só que ele nos relembra que o evangelho ele tem essa conotação. O evangelho de Cristo tem essa característica, né? O evangelho de Cristo fala do amor de Deus, fala do amor infindo de Deus. Deus nos ama, então é aquela coisa doce em nossa boca, não é verdade? Mas quando a gente coloca o evangelho, quando você lê o evangelho, ele se torna dentro de você amargo. Por quê? Porque o evangelho te confronta. O evangelho exige de nós santidade. O evangelho exige de nós renúncia. O evangelho exige de nós que nós venhamos a negar, muitas vezes, os nossos próprios sentimentos e desejos para nos submetermos à vontade de Deus. E isso é amargo, porque isso é confrontativo. Isso vai contra aquilo que nós queremos. O evangelho de Cristo vai contra aquilo que nós queremos. Por isso, amados, que muitas vezes nós vemos hoje pessoas ensinando sobre hipergraça, ensinando sobre teologia liberal. Tudo isso, meu amado, é o evangelho que pretende ser lá no estômago doce. Tudo isso aí é o evangelho que pretende ser doce tanto na boca quanto no estômago. Não aceite esse evangelho, porque o evangelho verdadeiro é aquele que vai te confrontar. E ele está falando aqui: olha, João, está vendo isso aí? Está vendo esse efeito que o evangelho causa? Está vendo esse incômodo que o evangelho causa? É este evangelho que você tem que pregar a nações, povos, línguas e reis. Não interessa quem. É esse evangelho que você tem que pregar. Ou seja, é o evangelho bíblico, é o evangelho que está na Bíblia, é o evangelho que está relatado na palavra de Deus e retratado na palavra de Deus. Amém, queridos? Que é o que fala sobre o mistério, né? O mistério de Deus, de forma que ele o anunciou aos seus servos, os profetas. E aí eu lembro muito da aula passada, né? Que as pessoas no Velho Testamento foram salvas pela graça porque tiveram fé na promessa. E a promessa era Cristo. Amém, queridos? E o evangelho, ele não mudou. Ele sempre foi o mesmo, né? É esse mistério que lá no evangelho, lá no Velho Testamento foi anunciado pelos profetas, né? Pelos pais e pelos profetas. Agora nós temos a ciência desse evangelho. O mistério é Cristo. A lei, o fim da lei é Cristo, aquilo que Paulo fala, né? O fim da lei é Cristo, ou seja, é este evangelho que incomoda, este evangelho que quando você ouve, ele exige de você que você se submeta à vontade de Deus. E muitas vezes Deus vai exigir coisas de você que vai contra a sua própria vontade, que vai contra aquilo que você deseja. Por mais desafiador, e eu sei que é desafiador, meus irmãos. Eu sou pastor já há alguns anos, e, não, meu irmão, pastor é um ser humano, é igual a você, pastor não é melhor do que ninguém em nada. E muitas vezes, na relação que temos com Deus, quando nós lemos o Evangelho, falamos, rapaz, é exigido isso da gente. Mas é exigido. Mas eu não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer. Eu não quero me submeter a isso, mas eu tenho que me submeter. Se eu desejo encontrar com Cristo nos céus, se eu desejo a vida eterna, eu preciso me submeter, ou seja,
tem que se tornar amargo dentro do meu estômago, ou seja, dentro de mim o evangelho tem que incomodar, meu irmão. Por isso que eu desconfio daquele evangelho que todo mundo gosta, daquele evangelho que todo mundo acha bonito. Eu desconfio desse evangelho, né? Porque, pelo contrário, Jesus disse, né? Acaso me tornei vosso inimigo por dizer a verdade? Muitas vezes, a verdade, quando você falar a verdade, e a verdade só tem uma, amém? Qual é a verdade, meus amados? É aqui, ó. A verdade é a palavra de Deus, só tem ela. Ah, não, pode não, não, não. Ah, mas tem um livro de fulano de tal, não me interessa o livro de fulano de tal. A verdade só tem aqui, na palavra de Deus. É só ela que é a verdade. Plena. Os outros podem conter verdades. Todos os outros livros contêm verdades. Mas só a palavra de Deus é a verdade. E aí essa palavra nos faz o quê? Nos faz se submeter a ele. É por isso que tem essa característica. E nós, como João, temos a responsabilidade de pregar esta palavra, de anunciar esta palavra. Por quê? Porque mesmo durante o juízo de Deus, mesmo sobre a ação de Deus sobre a humanidade, o evangelho precisará ser pregado, meus irmãos. Nós vamos ver em outras partes aqui da Bíblia que esse assunto vai ser reeditado. Mas o evangelho precisará ser pregado, porque pessoas vão se converter durante a grande tribulação. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, amados, o que nós queremos, o que a Bíblia está mostrando aqui com esta revelação, né, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, né? Deus está falando assim, há necessidade de pregarmos o evangelho. Capítulo 11 também é outra revelação interessante. Vamos lá? Capítulo 11 está aí sobre as duas testemunhas. Vamos lá? Deram-me um caniço, a semelhança a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas. Opa, surge aqui então esses dois personagens, né? Duas testemunhas. Vamos ver as características dessas testemunhas. Primeira característica, e elas profetizarão durante 1270 dias vestidas de pano de saco. Ou seja, as duas testemunhas de Deus profetizarão, ou seja, pregarão o evangelho. Durante um tempo determinado. Aqui está um número específico, um número factual, mas e aí eu não vou entrar nesse mérito. Ah, pastor, é nesse tempo mesmo, então um dia para Deus é 1000 anos para Deus é um dia. Mas durante um tempo determinado, essas duas testemunhas irão pregar o evangelho, né? Vestidas de pano de saco. O que significava ser vestida de pano de saco, meus irmãos? Né? Quando a pessoa se vestia de pano de saco, significava o quê? Significava angústia. Significava que aquela pessoa estava triste, preocupada. Significava sentido de humildade também. Né? Então, elas vão estar com essas características e elas vão pregar o evangelho durante 1270 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Opa! Então, durante aquele tempo determinado em que essas duas pessoas estarão pregando o evangelho, ninguém vai poder causar dano a elas.
Se tentarem causar dano, essas pessoas morrerão. Sairá fogo da boca dessas pessoas e vai matar essas pessoas. Pastor, como é que vai ser isso? Ah, meu irmão, se a gente estiver vivo para ver, a gente vai ver, né? Eu sei que é isso que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu não sei você, mas eu creio que a Bíblia diz, né? E a grande lição, qual o grande ensinamento que a gente vê aqui? É que Deus, na aplicabilidade da sua justiça, ele vai colocar esses dois personagens para pregar o seu evangelho. E nada vai impedir esses dois personagens de pregar o evangelho entre as nações, né? Mesmo que se tente isso, nada vai impedir. Então, naquele tempo determinado, nesses dias determinados por Deus, o evangelho será pregado, né? E vai estar o anticristo já. A gente lê aqui, quando a gente continuar lendo, vai estar pregando durante a grande tribulação, durante, né, o período do anticristo. A gente vai ver aqui, tá? Nem o anticristo os impedirá naquele tempo determinado. Vamos continuar lendo? Verso 8. Estes homens têm poder de fechar o céu. Então, são homens, são dois homens. A Bíblia é muito clara aqui, ó. São dois homens. Eles têm o poder, logicamente, o poder delegado, é importante isso. Deus delegou esse poder para eles, esse poder não pertence a eles, é Deus que delegou esse poder. Que poder? Esses homens têm poder para fechar o céu, ou seja, não chove. De modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes desejarem. Olha só quanto poder vai ter essas duas pessoas, gente. Vai dar ordem para o céu, não vai chover. Vai ferir a terra com praga quantas vezes ele quiser. Quantas vezes eles, esses dois homens, essas duas testemunhas de Deus, avaliarem ser necessários usar desse subterfúgio, e nada vai impedi-los. Vamos continuar lendo? Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, quando eles tiverem terminado o seu trabalho, a besta que vem do abismo atacará, ou seja, o anticristo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Está aqui. Então, essas duas testemunhas vão ser mortas pelo anticristo, mas somente depois que eles terminarem o trabalho determinado por Deus. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, eles vão ser mortos, os seus corpos ficarão expostos na cidade de Jerusalém, né? Não é isso aqui que está escrito na palavra de Deus? Né? Durante ali determinado período, verso 9 vai dizer que período. Ó. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Então, durante 3 dias e meio, né, os corpos desses dois homens, mortos pelo anticristo, ficarão ali expostos na cidade de Jerusalém durante 3 dias e meio. Né? E qual a reação dos habitantes da terra? Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes um para os outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Lógico, né, meu irmão? Pessoa que não é crente é atormentada quando é pregado o evangelho, né? Então, veja que, olha só que cenário, né? Então, essas duas pessoas, essas duas testemunhas, elas vão pregar o evangelho durante um tempo determinado. Ao final desse tempo, elas vão ser mortas pelo anticristo, é o que a Bíblia diz. Os seus corpos ficarão expostos em Jerusalém durante 3 dias e meio.
E durante esses 3 dias e meio, a reação da humanidade será de grande alegria. Por quê? Porque o efeito da pregação e da ação profética desses dois homens de Deus durante esses 3 anos e meio foi terrível, né? Para as pessoas que não são crentes. Mas depois, verso 11, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Ó, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Está lá os dois corpos lá mortos em Jerusalém. 3 dias e meio depois, Deus ressuscita os dois. É o que a Bíblia diz. E eles ficam em pé. E um grande temor tomou conta daqueles que os viram. Lógico, né, meu irmão? Está lá os caras mortos, eles ressuscitam, são os dois profetas que pregaram, o pessoal entrou em pânico, né? Então eles ouviram, eles quem? Os dois, as duas testemunhas, ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu, ou seja, 1/10 de Jerusalém vai ser destruída. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá. Então, amados, o segundo ai não é somente, então, o segundo ai envolve o quê? O segundo ai vai envolver, né, recapitulando, tá, irmãos? O segundo ai vai envolver a morte de 1/3 das pessoas, ok? Pelas pragas que saíam da boca dos cavalos, fogo, fumaça e enxofre. Ainda, nesse segundo ai, tem a visão do anjo e do livro, né, e da necessidade de se pregar o evangelho. E ainda no terceiro, nessa sexta trombeta, nesse segundo ai, tem aqui também a manifestação das duas testemunhas. Pastor, quem são essas duas testemunhas? Né? A Bíblia não fala, tá, irmãos? A Bíblia não fala. Tem teólogos que dizem que é Moisés e Elias, né? Eu só vejo um problema aí. Moisés morreu. Moisés já morreu. Elias não, Elias foi, né? É. Eu acredito que são os dois únicos homens que não morreram fisicamente. Elias e Enoque. Que aí eles vão vir, vão pregar, vão morrer fisicamente, vão ressuscitar e vão subir para os céus. Ok? Aí sim. Esses dois homens. Então, eu acredito, né? Que eu particular. Ah, pastor, mas eu não acredito que você. Amém, irmão. Não tem problema. Até porque a Bíblia ela se silencia em relação a. Eu acredito que é Elias e Enoque. Mas se você acredita que é outro, não tem problema nenhum. Né? O importante é o que esses dois homens vão fazer. E dentro de que contexto do juízo de Deus eles estão. Ou seja, eles estão na sexta trombeta. Amém, queridos? Vamos continuar? Já estamos terminando a aula de hoje. Vamos ler aqui, ó, versículo por versículo, tá, irmãos? Uma das características da escola bíblica de discipulado da comunidade evangélica Geração da Conquista é isso, tá, irmãos? A gente se pauta somente naquilo que a Bíblia fala. E a gente absorve aquilo que a Bíblia fala para a gente, tá bom? O sétimo anjo, verso 15. O sétimo anjo tocou a sétima trombeta, ok? Então tocou a sua trombeta. E houve fortes vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre.
Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Deus, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Interessante, né? Então, olha só o tempo, olha só a dimensão, e olha só quem é o agente, meus irmãos. É isso que é importante, eu vou insistir nisso, tá? O protagonista, quem manda nesse negócio todo aqui é Deus. O diabo não manda em nada. É Deus. Né? Por quê? Olha, as nações... Mas chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto pequeno quanto grande, e de destruir os que destroem a terra. Verso 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande temporal de granizo. Então perceba, amados, que o sétimo selo, digo, a sétima trombeta, assim como o sétimo selo, ele é como se fosse um evento transicional, não é verdade? É como se fosse um evento transicional para uma outra realidade. Na próxima aula, nós vamos ver o capítulo 12 e capítulo 13. Somente capítulo 12 e capítulo 13. Capítulo 12 é a visão da mulher e do dragão. Nós vamos esmiuçar, né? Vamos ver parte por parte dessa visão, as diversas interpretações dessa visão. E o capítulo 13, que conta pormenorizadamente a manifestação do anticristo, a manifestação do falso profeta, as circunstâncias que envolvem a manifestação desses dois entes, né? E as circunstâncias que envolvem a determinação, a instauração da marca da besta. Então, a próxima aula, não perca a próxima aula, meus irmãos. A próxima aula a gente vai falar sobre guerra no céu. A próxima aula a gente vai falar sobre a mulher e o dragão. A próxima aula a gente vai falar sobre o objetivo de Satanás. A próxima aula a gente vai ouvir também, vai ver as características do anticristo, as características do governo do anticristo. A próxima aula também a gente vai ver a ação do falso profeta, o que o falso profeta vai fazer, qual a função principal do falso profeta, né? E a gente vai ver as circunstâncias instauradoras da marca da besta. Então, não perca a próxima aula. Nós estamos entrando aqui num momento crucial do Apocalipse, né? Então, a gente vai conversar muito, talvez a gente fique aí bastante tempo ruminando nessas aulas, que são aulas muito importantes. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida. Leia a palavra de Deus, querido. Leia a palavra de Deus. Coloque suas perguntas. Eu vou pedir, por gentileza, que você coloque suas perguntas lá oh, meu Deus, no nosso canal do YouTube lá da igreja. Coloque lá nos comentários, né, as suas perguntas. Pastor, eu queria saber sobre isso. Pode voltar lá para os outros capítulos, não tem problema nenhum, tá? Ah, pastor, eu quero saber sobre o selo. Eu respondo, não tem problema. Mas, para isso, eu vou pedir para você colocar ali nos comentários, né, do vídeo as suas perguntas.
E aí eu vou pedir, por gentileza, para os administradores aí do canal, para o Jota, né? Vou dar uma olhadinha nessas perguntas, e aí o Jota vai colocar, se surgir essas perguntas, o Jota vai colocar essas perguntas, o Jefferson, nosso diácono, vai colocar essas perguntas. Já na próxima aula, a gente pode fazer até um negócio diferente. Na próxima aula, a gente pode fazer uma interação só de perguntas, tá bom? E aí eu vou pedir, então, né, todas essas aulas que nós tivemos até agora, se você tem alguma dúvida, se você quer colocar uma pergunta, um questionamento sobre qualquer uma de nossas aulas, você vai entrar lá no canal da igreja e eu vou pedir que você coloque lá nos comentários, né, a sua pergunta. E aí eu prometo, né, que nós vamos organizar essas perguntas e respondê-las para todos vocês, aqueles que você que está me ouvindo, entra lá no canal da igreja, aí tem aquele negócio de sininho, né? Então ativa o sininho, compartilhe o vídeo, né? Para que nós possamos ter aí o maior alcance possível nas pessoas. Lembre-se, amados, Jesus conta conosco, Jesus quer que nós preguemos o evangelho dele. Eu quero mais uma vez agradecer à amada comunidade evangélica Geração da Conquista, tá? Obrigado. Terminando aqui, eu vou continuar ali na cesta de café da manhã que vocês mandaram, né? Vou continuar diminuindo a cesta. Ela diminuiu um pouco quando ela chegou, eu vou diminuir um pouquinho mais ela agora, né? Tem muita coisa gostosa ali para comer e vocês podem ter certeza que eu vou comer, né? E a todos aqueles que nos ouvem e veem, façam suas perguntas, não fiquem com dúvida. Façam as perguntas que nós vamos abençoar a todos vocês. Eu gostaria de orar pela sua vida, gostaria de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, agradecemos